Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilago, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação de termos pela primeira vez, e com certeza vamos poder repetir outras vezes também, a participação do consultor empresarial e professor Jaziel Paulini de Lima. Jaziel, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Nós temos com certeza muitos assuntos palpitantes, porque o Brasil vive um momento de muita dificuldade, mas por outra oportunidade, há quem defenda que a dificuldade cria o risco e o risco cria as oportunidades também. Então eu queria que você ficasse bem à vontade para a gente falar um pouquinho desse momento que nós estamos passando, como é que se encontram hoje as empresas no Brasil. No último final de semana ainda, o Jornal do Estado de São Paulo publicou uma matéria falando que 4.100 empresas fecharam só na grande São Paulo. Enfim, como é que está esse ambiente e de que maneira o empresário, o gestor pode aproveitar esse momento para realmente ser o diferencial e alavancar o crescimento dele? Obrigado. Esse momento, de tanto econômico, mas assim, Ronaldo, mais do que o momento econômico, a nossa geração, o que nossa geração está passando, em termos principalmente do volume de mudanças e de transformações nos negócios, é ímpar. Se a gente juntar todos os 500, 1.500 anos anteriores, o que esses 20, 30 anos aconteceram de mudanças é muito maior do que essas centenas de anos anteriores. Verdade. Então, isso vai muito além de um momento que até então nós entendemos que é um momento e acreditamos que é um momento pontual, até um momento crise econômica e política. Então, essa transformação, tem vários pontos que permitiram essa transformação acontecer. Um dos mais importantes, sem dúvida nenhuma, é o advento da internet, que explodiu muito essa comunicação, tudo ficou multilink, ainda era muito simplificado os meios de comunicação, mas tudo, o que se comunicava com 1 para 1 é tudo agora 1.000 para 1.000, exponencial, objetivamente, ao invés de soma é exponencial. Então, isso transformou, está transformando e ainda vai transformar muito os negócios e as empresas. E aí, quando isso casa com um momento de crise econômica, crise política, ou um momento que uma região está passando, que um determinado setor está passando, aí isso fica muito mais latente também, e aí complica muito mais. Como já é até clichê falar, momento de dificuldade, existem basicamente só duas atuações, duas alternativas. Ou lamenta e aí espera alguma coisa acontecer para tomar decisão, ou age e até aproveita aquele mau momento para tentar tirar uma oportunidade melhor em termos de mercado, em termos pessoais, em termos de carreira, etc. Depende do objetivo. Aí tem até uma frasezinha que muita gente usa que é a seguinte, época de crise, você pode ficar chorando, ou então você investe numa fábrica de lenços para vender os lenços. Isso aí, Exatamente isso. Exatamente isso. E assim, uma vantagem que a gente tem, eu tenho até pessoalmente, na consultoria, é fazer o papel, a gente brinca, a gente é sócio sem ter a sociedade. Então, nós fazemos o papel junto com o empresário, sentimos as dificuldades juntos, sentimos os bons momentos juntos e sentimos isso em negócios diferentes. Então, é muito interessante num dia da semana estar numa empresa que está com uma super dificuldade, está indo talvez até para um caminho desse que você comentou, de tentar uma RJ, se conseguir a recuperação judicial, e no outro dia está numa empresa que está surfando a crista da onda, está tirando o melhor proveito. A gente tenta sempre fazer com que isso se mescle, tirar o que é bom e aí desse bom atuar e levar isso para outros empresários. E aí tem um ponto importante também, Ronaldo, que é o seguinte: hoje você comentou sobre gestão.
Hoje já está muito claro para a maioria dos empresários que não adianta somente fazer gestão. Gestão é uma ferramenta para fazer o negócio acontecer da melhor forma e é uma ferramenta até que para as coisas. A gestão ela vai mostrar assim, ó, eu vim com um prejuízo acumulado, esse prejuízo acumulado eu não consigo reverter, eu estou me endividando, então a gestão está me mostrando o que está acontecendo e aí eu até fecho a torneira, eu fecho o negócio, eu paro, liquido a operação. Agora, esse momento que eu comento, que é o momento ímpar da nossa geração, junto com uma crise econômica e uma crise política, tem que haver muito mais do que gestão. Tem que começar a ir pela estratégia, rever estratégia, é algo que vem do topo para baixo. A gestão ela sustenta tudo isso, mas às vezes a gente confunde um pouco. O aspecto de gestão que a gestão vai resolver tudo. Tem negócios porque a gestão ela atua muito com eficiência. Ó, meu negócio está super controlado, eu tenho tudo nas mãos, mas o negócio em si é um negócio ruim, é um negócio que não tem perspectiva. Então pode ter a melhor gestão que for, que vai se percebendo que ou eu paro, ou eu tento buscar uma eficácia, ou eu mudo a estratégia, ou eu realmente viro de um lado para o outro, deixo de vender um produto, passo a vender outro, paro de vender produto, passo a vender serviço, muda. Realmente tem que haver essa mudança. Quais são, Jaziel, os ramos de negócio ou quais são os mercados que você enxerga que têm a maior condição de sobrevivência? Tá. Isso daí, normalmente, é sempre assim, ó, sempre o primeiro ponto, principalmente a gente olha isso também como consultoria, está relacionado com uma visão de fora para dentro, ou seja, mercado, né? É interessante, né? Às vezes um erro que a gente, é um pouco cultura nossa brasileira, é assim, eu fui 30 anos um bom engenheiro, vamos pegar um engenheiro mecânico, engenheiro civil, aí eu vou montar minha empresa de engenharia. Por quê? Porque eu 30 anos, eu fui um bom gestor, eu fui um bom engenheiro, e eu monto a empresa, sem me preocupar como está o mercado. É o inverso. Eu posso às vezes não ser o melhor engenheiro, mas se o mercado que eu estou entrando é um mercado bom, isso daí é 90-10. 90% depende do mercado, 10% quase depende da gente. Porque, claro, tem que ter a competência, é fundamental, mas o mercado vem além, o mercado vem acima. Então, respondendo a sua pergunta, o que remete a ser mercados mais promissores, mercado que tem perspectivas melhores? Normalmente, em primeiro ponto, mercados que são mais deficitários. Então, mercados que ainda não estão atendidos. Então, temos vários, né? Saúde ainda é um mercado bastante deficitário. Então, se a gente pegar a maioria dos negócios relacionados à saúde, o governo até é um dos principais compradores de saúde, né? Mas é um mercado, saúde é algo que ainda tem muito a se fazer, ainda não está sendo bem feito o que está se fazendo. Então, assim, é um mercado muito promissor. Tende a ter, a gente está vivenciando muita transformação, mas ainda tem muito ainda para acontecer. E aí, saúde geral, né? Da odontologia, a clínica, a cirúrgica, é amplo. Mercado de educação. A gente vê aí essa grande explosão, podemos dizer, esse boom de número de universidades, a própria consolidação do mercado de educação. O que isso mostra? É deficitário. Hoje ainda a gente não tem, a demanda ainda é maior do que a oferta que a gente consegue em termos principalmente ensino médio, ensino técnico. Então a gente percebe que tá extremo ainda, né? Ou é universitário ou não. Então tem tem uma lacuna de ensino técnico, como também está vendo no mercado muita demanda de ensino técnico. Então, saúde, educação, tecnologia. Tecnologia também sempre foi um mercado bastante... Como ele muda muito e ele está sempre envolvido com outros mercados, tem tecnologia na agricultura, tem tecnologia na saúde, tem tecnologia na educação. Então, tecnologia é um mercado bastante promissor. E o próprio mercado de agro, né, como um todo. Quando a gente fala assim, ó, mercado de consumo, automaticamente a população fica no patamar que está. Ou cresce, o consumo tende no mínimo a aumentar ou melhorar a qualidade. Então o consumo é um mercado que ele tende aí a manter um crescimento mínimo. Não um consumo boom como a gente viveu agora há poucos anos, mas um consumo constante. E está relacionado diretamente com o mercado aí da agricultura, o mercado de agronegócio, seja para o nosso interno, como para o mercado externo. O que você consegue enxergar e pode transmitir ao nosso telespectador de mudanças no agronegócio? Vixe, essa é difícil, hein? E assim, o agronegócio tem várias nuances. Eu acho que assim, é um assunto até bastante amplo para a gente falar.
Vou te dar alguns exemplos, o Ronaldo, prático, que é dia a dia, está relacionado com clientes, com empresas que a gente atua. O mercado, principalmente do agronegócio, relacionado a toda a cadeia, vou pegar um exemplo aí, quem lidar diretamente com esse agricultor, vamos pensar uma empresa de revenda de produto, né? Fica um pouco mais fácil, que atua principalmente com defensivo e com fertilizante, por exemplo. Esse mercado, se a gente olhar o histórico e quem vai confirmar essa informação, passou por bastante mudança e bastante transformação. Então, assim, infelizmente, nós temos um número de empresas que revendem produto, principalmente relacionado com o defensivo, que passaram por maus momentos, até fecharam, né? Estão tentando, né, se manter. E o que a gente percebe, né, que tem a ver com essa mudança? Cada vez mais as empresas estão se preocupando de uma maneira diferente com o cliente dela, que é o que a gente chama e usa muito o foco do cliente. Então não é simplesmente um grande fabricante de defensivo chegar numa revenda e falar: revenda, sua meta é essa, vendedores, a meta é essa, pega os carros, vão e, entre aspas, se virem, né? Resolvam o problema. Isso está mudando um pouco mais. Então, ao invés de acontecer isso, cada vez mais, quando a revenda, nesse exemplo, ela coloca o engenheiro agrônomo dela se comunicando de uma maneira mais técnica com o agricultor, com o engenheiro agrícola do produtor, e tenta entender a necessidade desse produtor e não simplesmente fazer uma venda empurrada, e sim uma venda entendida. Veja, olha que interessante, a gente falou de produto e solução. Empurrar, o varejo vender um produto simplesmente é uma venda empurrada, é vender um produto. Um engenheiro agrônomo de uma revenda conversar com o agricultor ou com o engenheiro... Desculpa, eu quero acrescentar, explicar bem ao telespectador, quando você fala revenda, vale uma cooperativa também, né? Isso. Tá. É uma empresa que compra o produto e revende o produto, né? Financia o produto, exatamente isso. Então, quando esse engenheiro ou esse vendedor técnico dessa revenda, ele entende o produtor, ele fala: ó, agora, vamos supor, tem um determinado tipo de praga que está acontecendo já na vizinhança, que a chance disso vir para cá é muito grande. Então, isso passa a ser uma preocupação e um olho do cliente. E até numa situação, Ronaldo, a gente sabe, né? Os negócios foram feitos para acontecer, mas dependendo de uma situação de você dizer o seguinte: ó, esse produto você não precisa agora, você deixa de vender um hoje para vender 10 amanhã. Então, essa aproximação, ela é incrível. Nós fizemos um trabalho recente que é exatamente isso que eu estou comentando. Nós tivemos com vários produtores entendendo um pouquinho o foco desse cliente. O que o produtor, o que ele olha, como que ele vê, como que ele faz. E a experiência é muito interessante. Quanto mais a empresa que revende, o fabricante, seja do fertilizante, seja do defensivo e de outros equipamentos, estiver próximo de campo mesmo, entender, viver, se aproximar, tá no dia a dia, melhores serão essas soluções. E aí a tecnologia ajudando nisso, que aí nós estamos falando de o que é específico, é mapear, é a solução ideal pro produto ideal, para a cultura ideal, para o metro quadrado ideal, para aquele metro quadrado ideal. Agricultura de precisão. Agricultura de precisão, exatamente isso. Então, isso, olha que interessante. O que há poucos anos atrás era simplesmente eu vendo, abro uma portinha, coloco lá o saco aberto para revender, mudou totalmente. Eu tenho que estar próximo, entender o que pensa, como que faz, o que você vai plantar o ano que vem, como que está a perspectiva do próprio mercado da cultura, do produto. Então, isso é um dos principais pontos que vai além da gestão. Isso acaba sendo estratégico. E não dá mais para falar assim, ó, revende produto no caso da revenda ou fabrica produto no caso do fabricante. Cada vez mais está integrando isso e aí essa comunicação que a gente falou no começo, ela influencia diretamente. Então tem uma tecnologia que permite por um GPS dar uma precisão de onde aplicar o que na devida quantidade, etc. Não tinha, né, no passado, alguns anos atrás. Então, imagina assim, tudo isso misturado, ainda com momentos de instabilidades, o empresário tem que ser um artista, né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Jaziel, que me ocorre agora. Evidentemente que nós falarmos de smartphone, internet, GPS, agricultura de precisão, para o empresário mais jovem, é relativamente fácil, diria até que já é o óbvio. Até porque ele já sai da universidade já com um certo grau de conhecimento, que ele sabe da importância disso que você acabou de colocar aqui. Mas nós temos a geração anterior, que ainda está presente.
Você sente junto aos seus clientes, você sente algum tipo de freio desses produtores agrícolas ou desses empresários em relação a essas novas tecnologias? Assim, ó, hoje em dia, a maioria já não, com freio. E é interessante, né? Porque o ser humano, nós nos adaptamos. Então, o que é não freio? Se eu não faço, e aí tem coisas que tem que ser feitas que a gente sabe que, principalmente uma pessoa de maior idade, é chato, é trabalhoso, arruma uma forma de se fazer. Então, seja um assessor, uma pessoa que vai fazer isso, ou até facilitar esse caminho. Mas, na maioria das empresas que a gente atende, essa geração um pouco mais velha já entendeu isso e falou, realmente sabe isso aqui é sem volta, sabe da importância. É sem volta. Isso aqui esquece, ou eu faço, ou eu delego para alguém fazer, mas isso aqui vai acontecer. Então isso aí, hoje é bem raro ter uma situação que fala, mas essa empresa não faz isso porque o dirigente dela não. Não, se ele não faz, alguém faz para ele, mas ele está na tecnologia, está tirando proveito, um bom proveito do que a tecnologia dá, do que a tecnologia traz. Deixa eu lhe fazer um comentário que eu acho pertinente. Eu tive o prazer de, na semana passada, almoçar em São Paulo com o Fernando Lopes, que é editor de agronegócios do jornal Valor Econômico. É um amigo meu já de há muitos anos e nós falávamos um pouco de hábitos. Eu tenho 66 anos de idade, eu venho da criação, a minha criação como jornalista é época de máquina de escrever, que não era nem elétrica, né? Passamos pela fase do telex, depois a fase do fax e até nós entrarmos no computador, e confesso a você que eu tive muita dificuldade para aprender cada uma dessas fases novas aí. Mas eu adoro, eu acordo muito cedo para nós fazermos o clipe em Brasil Agro, 3h30 já estou trabalhando, e vasculho a internet, pesquiso todos os sites dos principais jornais do Brasil e do mundo, as agências de notícias também, para saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, para poder transmitir isso para os nossos leitores, para os nossos consumidores dos nossos produtos. Mas confesso que a hora que eu termino, 6 horas, 6h15, 6h30 da manhã, vou tomar um cafezinho, eu pego os jornais, e normalmente é a Folha, o Valor Econômico, o Estadão, e gosto de sujar a mão. E eu falava isso para o Fernando, e o Fernando falava assim, eu tenho o mesmo hábito, eu vou dar uma pitadinha de manhã, e aí eu pego o jornal, sujo também, mas isso aí está acabando. Eu digo, mas você acha que está acabando por quê? Ele falou, não, o jornal está acabando. E aí tem um dado técnico que diz que nos próximos 3 anos, nos Estados Unidos, nós não teremos mais jornal impresso. E no Brasil, nos próximos 10 anos, não teremos mais jornal impresso. Eu vou falando isso e depois eu quero o seu comentário pela similaridade do exemplo que você com certeza aplica em outros ramos da atividade econômica e social da nossa sociedade. E aí ele faz o seguinte comentário ainda, olha, você veja uma coisa, o Valor Econômico tem uma tiragem diária de 40 mil exemplares. Só que ele tem 3 milhões de acessos diários no site. Vou lhe dar alguns números, o telespectador pode até ficar admirado com os números que a gente tem no Brasil Agro. Nós trabalhamos já há 16 anos, fomos pioneiros na comunicação online no setor do agronegócio, começamos focados na cana, depois abrimos para as outras cadeias produtivas. Nós expedimos 30 mil news, 30 mil clippings diários. São pessoas que se inscreveram para receber gratuitamente o clipping recebe. E temos os acessos à internet também que passam de 200 mil. Né? O que significa isso? Significa que o impresso, ele realmente, além de tender a desaparecer, ele se tornou inócuo. Por quê? Lhe faço até a pergunta, você tem tempo de folhear tantas revistas que você tem disponíveis numa banca ou pode assinar elas? Existe um aspecto muito interessante nisso, que é com relação a filtro, né? Quanto mais a comunicação está disponível, mais customizada ela fica. Exatamente. Então, assim, eu não vou pegar por exemplo, se você deu o Valor ou a Folha, que eu sigo o ciclo, né, o processo que aquele jornal fez. Não, eu posso fazer o meu ciclo e se eu gosto mais da tecnologia ou eu entro um pouco mais ou menos na economia e nem olho algum outro assunto, isso fica customizado, né? Então, isso traz aí muda, isso é mudança. Tá. Então, antigamente ou até hoje, em vários casos, um jornal, um telejornal, um jornal impresso, ele ainda conduz, né, a forma de analisar a notícia. Hoje, com
a comunicação na velocidade que está aí, como está disponível, a gente customiza, cada um customiza a forma que quer ver a comunicação. E, Ronaldo, tem um dado bastante interessante que está muito linkado com isso e vai mostrar uma perspectiva muito boa, que é com relação a números de dispositivos, né? É assim, ó, se a gente pegar hoje a população mundial, o número de pessoas mesmo, em 2009, o número de dispositivos, pontos conectados na internet, seja um relógio, um celular, uma televisão, um smartphone, uma televisão, passou o número da população. Até meados de 2020, esse número chega a 50 bilhões de dispositivos conectados. Isso em termos do que a população vai crescer, nós estamos falando aí de quase 10 vezes o número de dispositivos pelo número da população. Aí a gente pode se perguntar, mas tem cabimento? Isso faz sentido? Aí é só a gente pensar em casa. Quanto dispositivo móvel a gente tem em casa, além do nosso celular, o tablet, o computador? Hoje, quase toda TV são Smart TV. Isso. A geladeira, então, o óculos, tudo, a câmera de segurança, no trabalho, o carro, então, tudo são dispositivos. Então, cada vez mais, aí fazendo um link agora, essa informação vai estar onde a gente quiser. Isso muda tudo. O Google tem um projeto chamado Projeto Loom, está numa fase muito, muito avançada de desenvolvimento, que é antenas wireless, internet, via balões, para o mundo todo. A internet para todos mesmo. É dizer o seguinte, qual sua rede? Não. Aonde a gente for, tem conexão disponível. Isso tem total link com 50 bilhões de dispositivo móvel. Isso muda a forma de fazer negócio, isso muda a forma de ler o jornal, de fazer a compra, de fazer a venda, de prestar um serviço, de visitar o produtor rural, de verificar a área plantada do produtor rural. Isso muda tudo. Isso é outro meio, né? A matéria-prima que nós usamos para fazer negócio está mudando e tende a mudar muito mais. Por isso, quando eu comento que esses últimos anos e os próximos tem muita mudança, está muito mais relacionado com tudo que ainda vai acontecer comparado às gerações anteriores à nossa. Acontecia coisa muito da revolução, da prensa de Gutenberg até a Revolução Industrial foram muitos anos. Isso aí, cada vez mais está colado e no dia de amanhã a gente não consegue acompanhar, né? Ainda para fechar o assunto do jornal, o jornal ainda você tem que assinar, ou então você tem que sair da sua casa e ir até uma banca e buscar o exemplar. A internet você tem ela instantânea, né? Se nós não tivéssemos a comunicação instantânea, essa crise toda que nós estamos vivendo, a crise política nossa, a gente estaria acompanhando ela 24 horas depois. Agora, o que acontece é o seguinte, você pega uma notícia nesse momento no seu smartphone, ou no seu computador, ou pela sua televisão, e daqui a 10 minutos essa notícia já é velha. Se você imaginar que o jornal de amanhã, que vai circular amanhã, está sendo produzido hoje, é uma mudança brutal. Eu queria só fazer um comentário interessante ainda, quando a gente falava do Brasilagro, que quando nós já começamos com a internet, mas nós temos ainda um dispositivozinho dentro do nosso site que permite você imprimir o nosso boletim, permite você imprimir todas as notícias que saíram no Clipping. E claro que eu não vou revelar nome, porque são todos amigos meus, mas eu tenho grandes amigos, grandes empresários, que são de uma geração que não havia internet, não havia sequer máquina de escrever elétrica. E esses empresários, embora todos eles tenham um notebook, tenham um computador, uma tela na mesa deles, que não funciona, talvez nem funcione, né? Talvez eu nunca vi usar, mas eles têm um boletim impresso. Mas eles têm essa consciência que você colocou com muita propriedade, eles sabem da importância dessa informação. Até porque quem não tiver essa avaliação, ele realmente está fora do mercado, né? Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta ainda. Você também é professor. Como é que você vê essa nova geração vindo, mas essa nova geração vindo já com toda essa plataforma digital de comunicação à disposição? Quer dizer, com certeza nenhum dos seus alunos não tem um smartphone, todos eles devem ter smartphone, né? Como é que você é professor também de cursos de ensino à distância, como é que são dois assuntos separados, mas primeiro, como é que essa nova geração enxerga esse quadro de mudanças e como é que se comporta em EAD? Assim, a primeira pergunta aí, isso está no momento da transformação. Então, assim,
ainda isso não tá maduro o suficiente, não está... essa pergunta, ela não tem, no meu ponto de vista, ela não tem uma resposta ainda. Tá. Porque tudo isso está acontecendo de uma maneira recente e os meios, eles ainda não estão preparados para usar tudo isso da melhor forma possível. Tá. Então, objetivamente, vou te dar um exemplo simples. Dependendo de uma aula, primeiro, né, não dá mais para dar aula falando, ó, todo mundo ou desliga o celular, desliga o tablet, desliga o computador. Porque o pessoal, você está falando uma coisa, o pessoal está conferindo se aquilo que você falou está certo, ou já está entrando na próxima coisa que você vai falar. Isso é normal, isso é realidade. Não adianta a gente querer ensinar do jeito que a gente ensinava no passado. Existe uma realidade diferente. Então, primeiro, não dá para pedir para desligar. Então, como linkar um uso do WhatsApp, de uma pesquisa com uma aula? Esse talvez assim, é o estado da arte. É o que já tem vários pensadores no ramo de educação preocupados, no próprio ramo empresarial, porque fazer gestão é isso, né? Como pegar, como você comentou bem, uma pessoa de uma geração anterior que é mais centrada, está acostumado a ir ali e realizar o trabalho dele, e pegar um garoto que é pilhado, já nasceu com o telefone na mão, tem um monte de informação passando pela cabeça dele e como conectar os dois. Então, no meu ponto de vista, o momento que nós vivemos é um momento, a gente falou de oportunidade, é um momento de oportunidade para resolver isso. Existe uma série já de ações, inclusive escolas, tentando usar isso da melhor forma. Como comunicar? Como fazer essa comunicação da melhor forma? Como quebrar um pouco disso? O professor fala, vários somente ouvem. Não é todo mundo, já está provado que não é todo mundo que aprende assim. Então, o sistema de ensino atual, ele precisa de mudança. Do jeito que ele está, não é possível. A gente, assim, no mínimo, a gente não vai usar bem os recursos que tem disponível. Aí não faria sentido. Então, estamos num momento de transformação para quê? Para usar tudo isso em prol do bom aprendizado, do bom ensino. Que também tem um link com o EAD, que é a sua segunda pergunta. Certo. Então, assim, o EAD é uma forma clara de como algum conhecimento pode chegar num volume muito maior de pessoas, minimamente. E hoje o EAD não é mais assim, ó, alguém fala e milhares escutam. Não, tem interação, tem uma forma de falar e ouvir, falar e interagir. Hoje já tem softwares que você flaga qual idioma que a outra parte vai ouvir, então você fala no idioma, ele já ouve no idioma que ele escolher. Então, todas as barreiras, antes a geográfica já tinha sido quebrada, a barreira de idioma quebrada, a barreira de idade quebrada, ou seja, a tecnologia, ela permite uma super ponte aí que liga e minimiza esses caminhos. E o e-learning, aí, o ensino EAD, ele é uma prova disso. Então, assim, eu diria, o e-learning é os primeiros passos de como usar toda essa tecnologia, essa tendência de tecnologia em prol da boa educação. No meu ponto de vista, ainda tem mais a fazer do que já está feito. Mas eu acho que tem que dar os primeiros passos, né? E aí a nossa geração tem a vantagem de ser a geração que está vivendo isso, mas também nós vamos ter agora, a gente paga o preço de apanhar primeiro e deixar para as próximas, né? E apoiar as próximas. Você, a partir das universidades que você leciona, você tem alunos, só para citar para o telespectador, você tem alunos em que regiões do Brasil? O EAD tem, assim, dependendo, por exemplo, uma das escolas tem no Brasil todo. Então, assim, são centros, né, que esses centros retransmite, tem um monitor, e esse monitor passa a aula e passa o feedback dos alunos, e aí é quase uma interação, mas chega assim, tem aula de 3.000 alunos, por exemplo, ao mesmo tempo por esses centros. E aí tem disciplina também que fica a critério do aluno, então não precisa todo aluno ou assistir a aula ao mesmo tempo. Cada um assiste ao teu tempo e aí interage todos, e aí a gente consegue fazer o acompanhamento posterior, principalmente da performance, né, de acordo com os meios que a gente tem. E o aproveitamento, Jaziel, é o mesmo? Por exemplo, um aluno que está instalado aqui em Sertãozinho, o outro que está em Piracicaba, outro que está em São Paulo, e o que está lá em Dourados, em Mato Grosso do Sul, você consegue sentir alguma diferença do aproveitamento? O que a gente percebe é que, assim, a quebra geográfica, ele não é um agrupador o local onde a pessoa está, e sim o tempo que ela dedica e como ela tende a resolver os problemas. Porque, como a gente falou, a maioria do saber que ela precisa está disponível. O professor hoje ele é muito mais um moderador do que fonte de saber. Porque o saber está disponível, sendo de boa qualidade.
O que precisa agora, nós estamos na geração do fazer experimentar, né? Então, quanto mais a interação e proatividade desses alunos, melhor. Aí, independente de onde está localizado. Isso aí quebra a questão geográfica e de localização. Você tem alunos no exterior também? Não sei, na verdade, porque pode até ter, mas não tem centros fora. Pode ser algum aluno que comprou fora, né? Tipo, acessa e tem a aula fora. Que isso também é uma coisa interessante, né? Porque quanto mais a tecnologia melhora a comunicação independente do idioma, é também uma barreira quebrada Brasil ou exterior. A estrutura de qualidade de conteúdo do EAD no Brasil hoje, ela equivale ao que existe de bom e de avançado no mundo ou não chegamos a esse ponto ainda? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta difícil, Ronaldo, porque como você falou dos jornais, o ponto negativo de ter muita informação é o filtro da informação. Sim. Então, assim, a gente não consegue ter um controle unificado, ter tudo unificado. Então, esse é um fator de dificuldade. Então, você fala assim, quantos e-books tem na internet? Terabytes de e-books. Mas e aí, qual que é a qualidade disso? Por isso que aí uma chancela de uma boa universidade é fundamental, porque tem toda a revisão, então faz o filtro. Né? Ou seja, não adianta ter infinitos livros, e sim os bons livros ou os que são mais focados para o que a pessoa ou o aluno está procurando. E vou dar uma girada na nossa conversa, porque Paulo, é uma das áreas profissionais que você atua e atua fortemente aí. Como é que estão as nossas empresas nesse momento, com toda essa crise, mas procurando falar talvez mais para a gente não desperdiçar o nosso tempo? Bons exemplos que você tem tem conseguido viabilizar negócios. Tá. Um ponto bastante interessante, né? O valuation é uma avaliação de empresa através de um método específico chamado método, não tem um nome técnico, né? Fluxo de caixa descontado. Na verdade, o que o valuation avalia, né? Qual que é o objetivo dessa ferramenta? Chegar em quanto vale uma empresa. Porém, como? Pelos estoque que ela tem, pela capacidade que ela tem de lucro, então se a empresa dá resultado, é um bom negócio, pelo giro dela, que aí está relacionado com o caixa, pelo que ela tem que investir e principalmente pelo mercado que ela atua e pelo risco que ela tem. Aí, por isso que agora entrando na tua pergunta, como está o mercado? Então tem empresas boas e tem empresas ruins. Até para as ruins, o Ronaldo, o valuation ele é uma ferramenta muito completa, né? O valuation ele é um método internacional, né? Várias empresas utilizam o fluxo de caixa descontado. Como o fluxo de caixa descontado, ele olha vários aspectos do negócio, incluindo o que a gente está falando aqui desde o começo, que é mercado, o que a tecnologia está trazendo, qual a perspectiva do mercado, ele dá um verdadeiro diagnóstico da empresa. Então, antes de responder da boa, falando um pouquinho da ruim. Se uma empresa está numa situação ruim, e aí? Porque assim, não dá para ser 0 ou 1, né? Tá ruim, eu continuo assim, espero até eu não conseguir pagar mais as contas, ou eu fecho? Será que não tem alternativa do meio? E aí o valuation dá esse diagnóstico. Então o valuation fala assim, de todos os produtos que você vende, de 10 produtos que você vende, por exemplo, alguns produtos são mais rentáveis e o mercado é mais promissor, outros produtos não. Aqui, o momento do mercado mostra que você tem que segurar um pouquinho mais do que avançar. Então, ele cria um verdadeiro plano de ação para reverter o resultado. E te falo com tranquilidade, a maioria reverte. A maioria, às vezes, um dos problemas que acontece muito da empresa ficar ruim acaba sendo o comodismo. Então, está dando prejuízo endividado, está aumentando a dívida, aumentando o prejuízo, aumentando a dívida, aumentando o prejuízo. Precisa uma hora sacudir e falar assim, peraí, ou eu faço alguma coisa para reverter, ou eu paro. Porque seguir dessa forma, a gente já sabe o fim que vai dar. Então, o valuation ele é uma ferramenta que, mesmo na situação ruim, ele permite criar os meios e os planos de ação para melhorar. Na empresa boa, aí fica melhor ainda. Porque não cabe a máxima, time que está ganhando não se mexe. Está ganhando, está bem, o valuation ele consegue criar cenários e ações, que aí é a estratégia, não é só a gestão, que fala, o caminho que vai ter que ser seguido tem que seguir dessa forma, cria um roteiro com 10, 5, 8 ações
essas ações passam para o grupo de gestão e aí a empresa implementa essas ações. Então, o que a gente tem feito muito, está funcionando muito bem. Periodicamente, cada um ano faz um valuation. Esse valuation dá o diagnóstico do que passou e ações para o próximo. Executa aquelas ações, vai medindo mês a mês, depois executa outro valuation. Após executar o outro valuation, verifica o que aumentou da empresa. E esse alto e baixo, a gente consegue saber antes, consegue mirar no mercado que está melhor antes, saber se vende produto, tem que vender solução antecipadamente de uma maneira planejada. E eu queria só fazer um parênteses desse assunto que tem muito a ver com o que a gente está falando. O que a gente está percebendo? Cada vez mais o mercado de negócios, né, ele está relacionado com dar resultado. E a gente entende isso dentro da própria consultoria e tem usado isso, tem dado muito sucesso. Exemplo, é diferente vender consultoria, o Ronaldo, hora, tipo assim, usou a hora ou não usou, você paga a hora. Ou de acordo com o resultado. E o valuation permite, por exemplo, ao menos nos casos que nós trabalhamos, eu gerei resultado, eu cobro proporcional àquele resultado. E não simplesmente eu cobro hora, e se continuou ruim, Ronaldo, continua com seu negócio ruim e eu vou para outro. Não. Há um comprometimento, há um link de forma que o valuation é a ferramenta, mas as ações que tem que acontecer estão juntas. É um comprometimento mesmo, uma responsabilidade mútua de fazer dar resultado. O professor Marcos Fava Neves, ele tem dito, repetido e tem falado inclusive aqui conosco, a cadeia produtiva energética, que agora mais do que nunca a gente percebe que foi o primeiro segmento a sofrer a falta de competência, a falta de comprometimento da presidente Dilma e do seu governo em relação aos negócios. Então é um setor que passou desde 2000, e nós em 2007 fomos os primeiros a denunciar de que com o advento do pré-sal, o governo realmente havia feito uma opção e havia, o governo Lula, primeiro no governo do segundo mandato do Lula, o governo havia optado por pré-sal em detrimento dos biocombustíveis. E agora a gente entende muito facilmente porque o pré-sal, porque o petrolão explica por si só isso. Mas o professor Marcos Fava Neves tem dito que 70% da crise do setor sucroenergético deve-se às ações ou à falta de ações, à inação por parte do governo federal. E 30% ele reputa isso à falta de gestão empresarial. Há quem fale não com as câmeras abertas, que nem nós estamos conversando, mas a hora que você desliga a câmera, eu falo, olha, é o inverso. Há quem diga que é o inverso. 70% é a falta de gestão de capacidade empresarial e deixa 30% para o governo. Eu acho que não é o caso dizer se é 70%, 50%, enfim, não é nada disso. Mas você tem um exemplo que você usou outro dia numa conversa preliminar nossa, que eu gostei muito, nós falamos de usinas, porque nós temos usinas hoje que têm realmente um resultado e balanços publicados e divulgados na Bolsa de Valores com bons resultados. Quer dizer, poderiam estar melhores, mas elas mostram que o segmento canavieiro por si só, ele não é um setor que deva ser abandonado, que deva ser imputado a ele todas as mazelas do mundo, muito ao contrário. E você usou o exemplo de um grupo que você trabalhou, que você prestou consultoria ou ainda presta, não sei, é onde você sentiu um diferencial muito importante. E eu pediria a sua gentileza de você até nominar que grupo que é, porque esse exemplo que você nos dá, ele é um exemplo que mostra exatamente as diferenças quando você fala em gestão no setor específico de usinas, que é um grande público que nos assiste. Eu acho que a primeira, até uma questão ampla e até mais objetiva, é o negócio está pautado com propósito. Então, é uma cultura, isso é fundamental. A gente percebe um negócio que tem o propósito na veia, vive propósito, e uma empresa que vai acontecendo por acontecer. Então, isso tem um aspecto muito forte, que eu tenho alguns exemplos de empresas, de usinas, por exemplo, que a gente já fez trabalho, que vivem aquilo. Isso. Respira a cana, né? Ou seja, é dia a dia, entende do campo, entende da indústria, entende do mercado, entende do preço que oscila. Então, isso a gente percebe de uma maneira bastante clara. Então, se uma empresa tem isso na cultura, define bem as suas estratégias e aí faz uma boa gestão, como o exemplo que a gente usou, o valuation, outras ferramentas, não é a única que tem, mesmo em momento ruim, se mantém, que é o exemplo que a gente tem. E a gente pode falar, eu citaria aqui, e não é novidade, porque é o mercado, mas grupos como
Ipiranga, Batatais, são grupos e outras, né? Alta Mogiana, enfim, e empresas que a gente já prestou ou que não prestou serviço, que a gente percebe, toda pessoa que convive com esses exemplos percebe que essas empresas elas respiram o negócio, ela vive o negócio, e isso a gente vê o diferencial dos negócios que dão certo dos negócios que não dão certo. Então acho que esse é o principal ponto. E se tem propósito, estratégia e atua numa boa gestão, passa melhor por essas fases instáveis, por essas dificuldades governamentais, que é algo que a gente cada vez mais também vai ter que ter, né? Porque cada vez está mais nas nossas mãos e a gente tem que tentar resolver isso da melhor forma possível. Eu só acrescentaria ainda, e talvez você não teve oportunidade de conhecer, né, mas deveria conhecer, que é importante, as famílias Balbo e família Toniello, que também é bem isso que você fala, quer dizer, você conversa com a pessoa fora do seu ambiente de trabalho, mas você percebe que ele está falando aquilo lá, está vivendo aquilo como se fosse, como de fato é. E esse é um diferencial muito grande. Foi bom até você falar, porque assim, eu uso muito o exemplo da própria Native como agregar valor, né, do produto, exatamente, da marca, que foi um diferencial muito grande. Então, está perfeito, concordo plenamente. Jaciel Pavini de Lima, eu lhe agradeço imensamente essa oportunidade, a primeira participação sua, falamos isso na abertura do programa, o tempo está esgotado, eu deixo para você deixar as suas últimas considerações e fica desde já aberto o convite para que em outras oportunidades a gente possa atualizar essa conversa nossa, porque essa é uma conversa do jeito que o mundo está correndo, com a velocidade toda, com as mudanças e as transformações em andamento, também de um dia para outro já temos coisas novas aí também. Com certeza. Eu agradeço, né, muito o convite, estou à disposição para outras, com toda certeza. Acho que assim, esse momento de transformação que nós estamos passando, Ronaldo, ele remete em cada vez mais a gente buscar conhecimento. Isso é até clichê também falar, né, a frase, buscar conhecimento, mas tudo tem uma forma de se fazer, a maioria das soluções já existem, essa questão do saber e do fazer. Então, assim, sempre procurar, sempre buscar. A gente é consultoria nada mais é do que ensinar, do que treinar, do que trocar essas experiências. Então, acho que esse é um ponto fundamental, o ponto 1. E eu queria só comentar, pelo momento que nós estamos vivendo, até um momento aí de crise política e econômica, tem uma pequena história que eu gosto bastante, que é a história dos dois caçadores, né, que estão lá na floresta e aparece um leão muito feroz, com muita fome, e os dois ficam com medo e já começa a pensar já em correr, e um corre, o outro para, pega o tênis, amarra, põe a meia, e o que correu olha para trás, vê ele colocando o tênis e fala assim, o leão vai correr atrás da gente, ele vai devolver, você tá louco, pôr tênis agora para poder correr, isso não vai resolver. Ele falou assim, na verdade, a questão é, o tênis eu preciso correr mais do que você, eu não preciso correr mais do que o leão. Por quê? Porque o leão vai pegar ou um de cada vez, que é o momento. Então assim, a gente pode ver de duas formas, sair correndo, parar de investir, parar de comprar e segurar a economia, ou aproveitar, se cair um pouco venda, é hora de pôr a casa em ordem, é hora de rever algumas estratégias, é hora de ver essas transformações que está acontecendo no mundo, inovar. Então acho que esse é o recado que eu deixaria e mais uma vez eu estou à disposição para a gente ter outras conversas. Muito obrigado. Obrigado a você, telespectador amigo. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados e reiteramos o nosso agradecimento. Até lá.